Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Estão tudo bem? A graça de Deus, né? Hoje eu me deparei, acordei, né? Com uma notícia aqui que eu vi no estado de Minas. Eu sei que essa notícia aí foi do dia 1º, hoje já estamos no dia 3, né? Mas eu só vi essa notícia agora e eu estou repercutindo essa notícia para vocês, para saber o que é que vocês acham, o que acha desse absurdo que eu vi. Um pastor chamado Jonas Felício Pimentel, da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé em Goiânia, eu vou mostrar aqui para vocês, Tabernáculo da Fé de Goiânia, disse depois de um culto que, em alguns casos, crianças vítimas de abuso sexual têm culpa, Eu vou ler a reportagem toda para vocês, depois eu vou comentar e vocês me acompanhem no meu comentário. O pastor Jonas Felício Pimentel, da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, Goiás, afirmou durante uma pregação que, em alguns casos, crianças que são vítimas de abuso sexual são culpadas do crime. Existem, nas palavras dele, existem situações que, quando acontece um abuso de uma criança, a criança também é culpada, porque ela deu lugar. Mas isso é uma exceção, mas está dentro desses acontecimentos. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não em todos os casos, disse o pastor. As declarações foram feitas em meio ao culto da Igreja Evangélica, cujo vídeo circulou na internet nos últimos dias. A reportagem entrou em contato com a Igreja Tabernáculo da Fé por telefone, por e-mail, e não obteve retorno. A reportagem não conseguiu apurar de quando o vídeo é oculto, que pode ser um vídeo antigo. Mas, sendo antigo, sendo novo, sendo de ontem, sendo de hoje, o que chama atenção e o que até causa repulsa na gente é um pastor. Primeiro, se comentar certas coisas dentro de um culto público que deveria ser reservado para a pregação da palavra de Deus, não para levantar alguma questão de A e B, a não ser que esteja dentro do contexto da pregação, que poderia estar. Mas culpar uma criança por um estupro que ela sofreu é, no mínimo, uma incoerência, uma falta de sensibilidade das pessoas fazendo um troço desse. E ainda mais um pastor que deve cuidar das almas. Eu fico imaginando se uma pessoa, por exemplo, vai no gabinete dele e diz que a sua filha ou seu filho foi estrupado pelo vizinho, pelo parente, pelo tio, pelo sobrinho, seja lá quem for, e ele chegar e perguntar para a criança se ela provocou isso. Eu fico imaginando que tipo de conselho um pastor desse dá para uma criança, para os pais, a mãe, ou seja lá quem for, quando ele se depara com alguma coisa assim que acontece no gabinete dele. Isso é, no mínimo, uma incoerência, uma falta de sensibilidade. Para não dizer outra coisa, eu não quero aqui falar o que eu acho do pastor, do seu comportamento dele, porque aí eu vou falar certas coisas que vai bloquear aqui no YouTube, mas eu tenho vontade de falar, Então, por que ocorre isso? Ocorre porque existem pessoas totalmente despreparadas para o exercício pastoral, totalmente despreparadas. Eu falo disso no vídeo que está bem aqui em cima, que eu vou deixar aqui. Existem pessoas que são totalmente despreparadas para o exercício pastoral. Eles querem liderar, mas eles não querem exercer a função pastoral, que é apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas. Aqui ele não está cuidando da ovelha. Aqui o conselho que ele deu aqui é uma coisa assim, totalmente bizarra, Porque o conselho causa mesmo repulsa na gente. Eu vou passar o vídeo para vocês olharem, tá bom? E vocês tirem as suas conclusões, que eu já tirei as minhas, tá bom? Vou passar aqui. Que existem situações que, quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Mas olha só, isso é uma exceção, mas está dentro destes acontecimentos.
crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro. A responsabilidade começa com a mãe, com o pai, e depois... Agora, se você sofreu isso, irmã, mesmo que você tenha certeza que você foi culpada de isso acontecer, você tem que entender que o nosso passado está debaixo do sangue. O nosso passado está debaixo do sangue. Vocês verem, meus irmãos, é a falta de preparo. É um senhor já deve ter alguns anos de ministério. Eu fico pensando nos tipos de conselho que ele já deu a outras pessoas relacionados a esse e outros problemas. Existe uma tendência, sempre existiu uma tendência de se colocar a culpa sempre na vítima. A vítima é vítima. A vítima ela não tem culpa nenhuma, ela é vítima, ela foi o alvo da agressão. O alvo do estupro. Aqui ele estava comentando a respeito de uma criança de 5 anos que foi abusada pelos primos, parece, né? Que a gente já em outros sites fala sobre isso. Mas, meus irmãos, isso é uma falta pelo amor de Deus, isso é realmente de embrulhar o estômago, como está no vídeo. Isso é uma falta de respeito com as vítimas e com todas as pessoas que sofreram violência sexual durante toda a sua vida. Isso aí é um escárnio. O pastor deve urgentemente, via público, se desculpar, pedir perdão, não só ao público lá da igreja dele, os irmãos da igreja dele que ouviram essa excrescência, mas para todas as pessoas que foram vítimas de estupro, principalmente as crianças. Isso é um absurdo, isso não pode ocorrer, isso é uma falta de vergonha, uma falta de respeito. Para mim, esse pastor foi totalmente descredenciado por seu ministério. Uma pessoa que levanta uma coisa dessa é uma pessoa totalmente despreparada para exercer o ministério. Imagine só como ele deve encarar as coisas que ocorrem, as outras coisas que existem, coisas cabeludas que acontecem nos gabinetes pastorais, que tipo de conselho ele dá para certas coisas ainda aí, bem piores também, ou igualmente piores que estão acontecendo aí. Então, meus irmãos, é um absurdo, meu repúdio para esse pastor Jonas Felício Pimentel, lá do Tabernáculo da Fé de Goiânia, em Goiás. Eu repudio, eu desaprovo veementemente tudo isso aí que ele falou, né? E o que você acha? O que você acha, meu irmão? Causa revolta em você? O que você acha de uma coisa dessa? O que você acha desse tipo de pastor? Que aí, não só ele faz isso, né, com as vítimas, ele ofende as vítimas de abuso sexual, mas ele também emporcalha o evangelho, porque ele não é só ele é portador do evangelho de Cristo, ele prega o evangelho de Cristo. Então, quem está sendo execrado também é o evangelho de Cristo. Imagina o mundo, o que não fala, se a gente é evangélico repudia, imagina o mundo, né? Com aquele jeito, né, do mundo, né? Imagina só. Pois bem, meus irmãos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar. Compartilhe essa excrescência aí que esse pastor fez, né, para justamente não se repetir uma coisa dessa, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde neste dia, em nome de Jesus.